Oi, eu sou Vieira Júnior Sou a Maria Vitória. e essa é a Dora. E juntos nós estamos aprendendo com a palavra. palavra. Hoje nossa leitura vai ser onde, amor? Mateus 15, 16... Não, Mateus 15. Corta. Não, versículo 29. Mateus 15. Nós estamos aprendendo juntos. Mateus capítulo 15, versículo 29. É isso aí. Então, vamos lá. Mateus 15, versículo 29. Título? A segunda multiplicação dos pães. Segunda multiplicação dos pães. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. Então, onde que ele estava antes? Ele estava, a gente acabou de ler, né, no anterior, o milagre que ele fez lá com a mulher cananeia, certo? E que ele expulsou os espíritos malignos da filha dela. Então ele saiu dali e foi perto ali do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. De novo Jesus se isentando. Olha, eu não tinha prestado atenção até hoje o quanto Jesus, se ausentando, o quanto ele precisava ficar sozinho. O quanto ele ficava sozinho e o povo vinha atrás dele. Então isso me põe a refletir muito sobre o quanto é importante momentos de solidão. A gente foge da solidão, né? E Jesus buscava a solidão, porque era na solidão que ele manifestava a sua glória. Era se ouvindo, era orando, era se conhecendo. A importância de se conhecer como um ato de espiritualidade. Que coisa linda. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. O que era coxos? Coxo é paralítico, que não consegue andar. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Então, olha só como tem muito milagre que nem está descrito aqui na Bíblia, né? Os discípulos, eles andavam anotando as coisas, né? E aí me parece, quando eu leio o que Mateus escreveu, depois nós vamos ler o que Lucas, Tiago, enfim, todos eles, o que eles escreveram, eles descreviam aqueles milagres que mais eles se identificavam, né? E que mais eles chamavam a atenção deles. Mas olha isso aqui, que trouxeram muitos coxos, cegos, mudos, aleijados. Isso me põe a pensar também que tem muito milagre que muitas vezes se torna um testemunho, mas tem milagre que muitas vezes ele é só para nós. Sim. Tem milagre que é na nossa vida, que ele não vai ser descrito com detalhes, ninguém vai ficar sabendo, mas você vai saber que aconteceu um milagre na sua vida. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias. Olha isso. Caramba. Por quê? Ele saía, tentava ficar sozinho, a multidão vinha atrás. E não tem que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Oh, Jesus. Você vê, Jesus ele poderia dizer assim, né? Ó, já curei as pessoas. Deixa elas irem embora, eu já fiz demais por essas pessoas. Mas olha a preocupação dele. Eu não vou deixá-las com fome. Você consegue transferir essa preocupação dele para conosco também? Ele não se preocupa só com um campo da nossa vida. Muitas vezes a gente pensa, né? Não, Deus veio e resolveu esse problema. Um problema espiritual, matrimonial, um problema físico, de doença. Mas ele se preocupa com algo a mais, ele se preocupa com o depois. Ele cura e se preocupa com como você vai se alimentar depois. Isso mostra muito como era o pensamento de Jesus, né? E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viram num deserto tantos pães para saciar... De onde viriam, na verdade, né? Onde é que a gente vai achar num deserto tantos pães para saciar tanta gente, tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães vocês têm? E eles disseram: 7 e um pouco peixinho. Olha só,
E uns poucos peixinhos. Então, os discípulos chegam assim, né? Viu, mãe? Eles chegam com um problema. Eu acho que é muito como a gente chega para Jesus, para Deus, né? Viu? Não tem pão, não tem peixe. Viu? Como que a gente vai fazer? Acabou a água, acabou a luz, acabou, eu perdi o emprego. Perdi minha esposa, perdi meu marido, perdi meu filho, perdi meu cachorrinho. Eu tô em depressão, eu tô em ansiedade. A gente chega com um problema. E Jesus, o que me ensina isso aqui? Ele pergunta, tá, e o que você tem? Você tá me falando que você perdeu, você tá falando que você não tem. Você tá me falando do problema. A pergunta é, o que você tem? E aí eles respondem, né? Olha, nós não temos nada, 7 pães e uns poucos peixinhos. E aí se manifesta o milagre, porque é aí que com pouco ele faz ter muito. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Sobra. Quando a gente está com Deus, sobra. Como disse aqui, né? Sobejaram. Sobejou 7 cestos cheios de pedaços. A gente se preocupa com as nossas dores, mas Deus se preocupa em curar as nossas dores e ainda nos alimentar para seguir a jornada. Deus abençoe. Até a próxima.